Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores diretores de departamento, muito obrigado pela vossa presença. A razão próxima pela qual o PSD apresentou um requerimento no sentido da vossa audição prende-se com a circunstância de termos tido conhecimento de uma carta por vós subscrita a 24 de maio de 2016, na qual se dava conta da situação crítica do centro hospitalar do Algarve. Nessa ocasião, fazem um conjunto de observações essas que nós entendemos, na medida em que houve afirmações, porventura precipitadas, da parte do Sr. Ministro, quando se comprometeu a que no fim de maio tudo estaria resolvido e que o Algarve não enfrentaria o verão perante situações inadmissíveis, verifica-se que há um conjunto de aspectos que merecem ser melhor detalhados. Desde logo apontam para as questões de natureza estrutural, que obviamente não são novas. Há uma escassez de recursos humanos médicos no Algarve que é amplamente reconhecida e, em particular, se manifesta em algumas áreas, como a carência dos médicos anestesistas, que é extremamente preocupante na medida que condiciona toda a atividade cirúrgica do centro hospitalar. E, portanto, a primeira questão em relação a esta matéria, porque todos a compreendemos como crítica para o reforço da produção cirúrgica e para o robustecimento da prestação assistencial, é saber quais seriam as alternativas para que fosse possível tomar medidas que suprissem estas debilidades estruturais que o centro hospitalar do Algarve enfrenta. Estas debilidades não são de hoje, nem da semana passada, são a conjugação de um conjunto largo de fatores, alguns dos quais têm causas remotas, mas a circunstância é que se vê muito difícil alterar profundamente a qualidade da prestação dos cuidados de saúde por muitos avanços que se faça na parte organizativa, se ainda assim persistirmos em padecer num déficit crónico de médicos. E, portanto, a dúvida que nos assola ao espírito é de que forma é que nós conseguimos criar um conjunto de incentivos que sejam suficientemente fortes para contrariar esta tendência inexorável que coloca o Algarve numa situação extremamente delicada no que versa o recrutamento de médicos. Outra questão importante que eu gostaria de vos colocar tem que ver com a organização do centro hospitalar. Esta já não é a questão estrutural, é a questão organizativa. Que alterações poderiam ser feitas no sentido de otimizar a resposta? E desse ponto de vista também vos coloco a questão, não sei se têm uma posição unânime a respeito da matéria, mas gostaria de vos ouvir a respeito da bondade ou não deste modelo. E em que medida é que o modelo do centro hospitalar é um modelo talhado para criar sinergias e se, de facto, consegue ou não atenuar a escassez de médicos que se verifica. Porque, por exemplo, eu tive notícias bastante recentes que dão conta, por exemplo, na pediatria de Portimão há um conjunto de dificuldades e que essas dificuldades resultam da circunstância de não se conseguir garantir a escala de urgência pediátrica e que a incapacidade de mobilizar recursos de Faro para Portimão coloca Portimão numa situação mais vulnerável e que determina que, por exemplo, a urgência pediátrica, como salvo erro aconteceu no domingo, tivesse sido assegurada por médicos de clínica geral, o que me parece que, de acordo com os protocolos, não será a melhor forma de assegurar um serviço de qualidade e que garanta o propósito de preservar este serviço. Depois, a questão da relação Lisboa-Algarve e como é que esta questão deve ser conduzida. Ou seja, há protocolos celebrados, mas de que forma é que estes protocolos devem ser concebidos? Devem ser largamente concebidos procurando trazer doentes para Lisboa, ou seja, colocando o Algarve como mera referenciação desses doentes e, dessa forma, prejudicando, tem existido em alguns casos, eu não digo que existem todos e estou a formular a questão.
ou em alternativa, se não tem mais lógica, já que queremos fazer esses protocolos e como há um problema estrutural, eles são necessários, portanto é preciso responder, se a melhor forma de conceber essa resposta não é garantindo que os médicos se desloquem ao Algarve. Talvez, estou aqui a imaginar, quando, por exemplo, se criar um protocolo com o Lisboa Norte ou com outro hospital qualquer de Lisboa, que os médicos sejam contratados por esse hospital tenham desde logo a obrigação de se deslocar ao Algarve quando tal seja necessário para reforçar as equipas e garantir que a qualidade da oferta de saúde é muito significativa. E depois, para terminar, um ponto que gerou muita controvérsia, inclusivamente os senhores diretores de departamento manifestaram-se a esse respeito, emanando uma missiva de desagravo e solidariedade em relação à doutora Alexandra Adams, que desde 2009 teve um papel muito relevante no aumento da produção cirúrgica, numa área que é sempre uma área difícil, que é a neurocirurgia, até porque a janela terapêutica da neurocirurgia é muito curta e sabemos que há aumentos de morbilidade e mortalidade significativas se os hospitais da região não conseguirem responder a essas dificuldades. É saber, no fundo, em que medida é que neste momento temos assegurado esse serviço e em que medida é que estas dificuldades que se verificam na anestesia não comprometem não só este serviço, mas como um conjunto tão largo de serviços que põe em causa a necessária diferenciação que nós todos, seguramente, queremos que os hospitais do Algarve assegurem, de forma a responder às dificuldades que têm pela frente. Terminarei. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada. Passo